Muito bem, vamos então dar continuidade às nossas aulas de literatura. Você se lembra que na última aula nós trabalhamos o Cortiço do Aloísio Azevedo, a estética era o naturalismo, vocês se lembram disso, não é? Pois agora vamos continuar aqui a nossa matéria e a obra abordada vai ser essa daí, ó. O Ateneu, do Raul Pompeia. Pode anotar aí no seu caderno, tá? Vou fazer aí um brevíssimo resumo com alguns comentários para você poder trabalhar ali os exercícios correspondentes ali na sua apostila. Tudo bem? Bom, o que seria o Ateneu aí do título, né? Como o título diz, o que é Ateneu? Ateneu é o nome de um um colégio de internato lá no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, mais para o final do século XIX, tá? A gente fala que é o Segundo Império, ou então a gente pode também usar a expressão pré-republicano para falar do período. Acho que vale aí você anotar, tá certo? A história de um aluno registrada ali nesse livro, O Ateneu, por um narrador que já é adulto, mas que se lembra da sua infância, dos anos que passou nesse colégio aí chamado Ateneu. Vou colocar aqui para vocês anotarem um pouco mais precisamente, tá bom? Aí no caderno de vocês. Como é que seria aí a classificação do Ateneu em relação às estéticas literárias? Não se assuste, mas aqui há um detalhe, um pequeno problema, né? É, a gente pode falar que o Ateneu ele é vinculado ao realismo, mas também ao naturalismo e ainda uma terceira possibilidade, uma estética chamada realismo impressionista, como vocês estão enxergando aí, né? E na verdade, o Ateneu tem um pouco de cada uma dessas coisas, tá? Então, realismo, porque aborda ali algumas questões sociais, principalmente relacionados ao tipo de educação que se oferecia ali naquela época, né, no Segundo Império, no período pré-republicano. Naturalismo, porque você se lembra o que caracteriza o naturalismo? Aquela ênfase em aspectos biológicos. Você se lembra disso, né? E aqui no Ateneu existem ali as cenas em que isso acontece, em que esses aspectos biológicos aparecem. E realismo impressionista, o que seria isso? O realismo impressionista é um tipo de realismo mais voltado ao aspecto psicológico dos personagens. E esse é um livro extremamente psicológico. Ele vai fundo na alma dos personagens, principalmente do protagonista, que é o Sérgio, né, que é esse narrador. Como eu já falei, falo novamente para frisar, Sérgio já é um adulto, já é um senhor, mas que conta a história, a experiência de sua juventude nesse colégio aí, Ateneu. Um senhor contando a história da sua juventude no colégio Ateneu. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Então, há um aspecto que foca aí nas questões sociais, há também uma ênfase em alguns aspectos biológicos e, com certeza,
trata-se de um romance bem psicológico, tá? Porque desenvolve, foca fortemente na questão psicológica dos personagens, tá bom? Por isso, então, realismo, naturalismo e realismo impressionista. Bom, já falei para vocês, né, que Sérgio é o senhor, só que contando a sua vida quando jovem ali no Colégio Ateneu. Então, Sérgio é narrador e personagem. Ele é um personagem da sua própria história, tá? E o que se afirma, os historiadores, os estudiosos de literatura afirmam que esse Sérgio, a criança Sérgio, é o alter ego de Pompeia. Você está vendo que alter ego é uma expressão em latim, né? É o outro eu, seria aí uma tradução, tá? Nada mais do que dizer que esse Sérgio, criança da história, é o próprio Raul Pompeia. Tá? Então é como se esse livro fosse biográfico. Só que o Raul Pompeia não quis colocar o nome dele ali, Raul, como personagem. Ele, ele disfarçou e colocou ali o Sérgio. Então a gente fala que Sérgio é o próprio Raul Pompeia, é o alter ego, né, do Raul Pompeia. Tá ok? Muito bem, eu vou aqui no resumo falar um pouquinho, né, das experiências desse Sérgio e também um outro personagem fundamental nessa história, que é o diretor do colégio, também o dono, né? Ele é o proprietário, o dono, e o diretor é esse Aristarco que você está vendo aí, tá bom? Muito bem. Aqui tem um trecho inicial. O livro começa, né, com tá bem ali no começo, né? O que está escrito aqui, eu vou dar uma lida aqui com vocês, tá? E eu queria que vocês percebessem a língua portuguesa do texto, como ela é bem elaborada, como ela é bem escrita, mas ela tem um grau de dificuldade, tá bom? Então não é um livro fácil de ler, mas o português, a língua portuguesa do texto é excepcional. E é por isso que é um dos grandes clássicos da nossa literatura. O livro fala assim: Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Você veja que ele falou meu pai, né? É o Sérgio, tá bom? Coragem para a luta. E aí o Sérgio vai falar: Bastante experimentei depois a verdade desse aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico. Ele está dizendo que houve aqui um choque, né, quando ele foi para o Ateneu. Quando em casa, com o pai e com a mãe, ele vivia ali o regime do amor doméstico, o que ele mesmo vai descrever como uma estufa de carinho. Você sabe o que é uma estufa, não sabe? Na agricultura, para que serve uma estufa numa agricultura? Para proteger do tempo, né? De alguma chuva, de algum sereno. Aí o agricultor ele tem ali uma estufa e ele protege, pois para o Sérgio o amor do pai e da mãe em casa é uma estufa de carinho. Só que quando ele foi para o colégio, aí ele viveu uma realidade dura, tá? Oposta a essa estufa de carinho. O colégio foi agressivo com ele. As relações que ele estabeleceu no colégio
não foram carinhosas, muito pelo contrário, tá? A experiência de Sérgio no Colégio Ateneu é extremamente negativa. Vou continuar a leitura aqui, ó. Diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento. Têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos. Veja, ué, mas ele foi feliz no Ateneu? Porque ele está dizendo aqui felizes tempos. Olha o que ele disse antes: saudade hipócrita. Então aqui tem uma ironia, tá? Esses tempos não foram felizes não, mesmo. Como se a mesma incerteza de hoje, sobre outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora, e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. É bem pessimista, ao estilo do realismo mesmo, dizendo que no decorrer da vida as infelicidades são muitas. E ele está dizendo que o colégio é como se fosse o início dessas decepções, que depois, no decorrer da vida, se perpetuam, tudo bem? Então é bem pessimista mesmo, como é o estilo da época. Muito bem, queria que você tivesse claro aí então que o tema do livro Ateneu, tema do livro Ateneu, para você anotar no seu caderno, tá? Qual é o tema? É uma crítica. É uma crítica ao sistema de ensino no Segundo Império, no período pré-republicano, lá no Rio de Janeiro. Tudo bem? E eu vou aqui contar aqui para vocês algumas cenas, só para vocês terem uma ideia, né, do grande sofrimento que foi o período que Sérgio estudou aqui nesse colégio chamado Ateneu. E começa no primeiro dia, tá? Sérgio, ele chega no primeiro dia de aula e durante o dia inteiro ele é massacrado, tá? Ele é perseguido, ele é avisado pelos alunos maiores que ele vai ser atacado sexualmente, pessoal. Imagina então você chegar num colégio, né, ali um aluno novo num colégio e a recepção, né, dos outros alunos são só meninos, né, que estudam ali. E como eu falei para vocês, é um colégio de internato. Significa que eles dormem lá no colégio, né? Tem lá o salão de quarto, né? Onde eles dormem. E nesse primeiro dia em que você chega, os alunos te ameaçam, né, de abuso sexual, tá? É o que vive Sérgio no primeiro dia de aula, tá? E durante o dia inteiro, então, essas ameaças, o que o narrador vai descrever, vai contar, é que à noite há apenas um quarto, um salão enorme, onde estão todas as camas, e os meninos vão então para essas camas, e algum funcionário apaga a luz, e o Sérgio, no escuro ali, nesse salão dormitório, o que ele diz é que ele sentiu o peso do colégio em cima dele. Ou seja, ele foi barbaramente atacado, né, pelos alunos. Ele afirma que lutou, né, que ele teve que se defender aí do ataque sexual, né, e conseguiu impedir,
né, a violação sexual. Ele afirma que conseguiu evitar aí o abuso, mas ele teve que ficar uma semana na enfermaria do colégio, por causa da briga, né? Por causa da violência. Então veja a situação, né, do dia a dia, né, no colégio Ateneu, tá? E a partir desse ponto inicial, o que o Sérgio vai descrever são situações gravíssimas como essa, uma fortíssima hipocrisia dos alunos, dos professores, do diretor, uma maldade imensa. Há uma cena, só para vocês terem uma ideia, que há umas crianças maiores quebram cacos de vidro, né? Quebram, né, garrafas e fazem os cacos de vidro e jogam na piscina. Por pouco as crianças não pularam nessa piscina e se cortaram totalmente. Isso não chegou a acontecer, né? Porque alguém evitou, né? Mas esse era o dia a dia, tá? Muito bem. Eu queria focar também com vocês a figura do diretor do colégio, o Aristarco. Ele representa a hipocrisia social dessa época, tá bom, pessoal? Quero aqui contar para vocês uma cena que exemplifica isso. Houve no colégio uma proposta de trabalho, de uma atividade, né? Que os alunos tinham que fazer e que consistia basicamente em pintar um quadro, fazer uma pintura, tá? E aí esses quadros seriam expostos no saguão. Muito bem, os alunos então fizeram os quadros conforme o tema, né, que eles poderiam escolher, e aí a cena da exposição, né, no saguão principal do colégio, tá? Os quadros todos ali na parede, e os alunos e o Aristarco apreciando os quadros. Agora, veja a ironia, veja a hipocrisia. Todos os quadros dos alunos, coincidentemente, foram sobre o mesmo tema. E qual foi o tema que foi o escolhido por todos, coincidentemente? A figura do Aristarco. Ou seja, para quem não entendeu, todos tiveram a ideia de fazer um quadro do Aristarco, retratando o Aristarco, homenageando o Aristarco, tá? Pois, pessoal, a situação aqui é de completa bajulação. Os alunos estão bajulando o Aristarco, tá? E veja, a postura do Aristarco, ao invés de criticar os alunos, de falar para eles que não é correto essa bajulação, não, muito pelo contrário. Aristarco aprovou, gostou muito de ser o homenageado, né? É óbvio que os alunos faziam essa homenagem por causa do clima que havia no Ateneu, né? E esse clima era pesado. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês terem uma ideia de como era ruim. A divulgação de notas, as notas vermelhas, as notas abaixo da média, como que elas eram divulgadas? No pátio do colégio, com todos os alunos presentes, Aristarco, ele chamava um por um os alunos que tiraram nota abaixo da média, notas vermelhas, né, como se falava na época, né? E esses alunos tinham que ir ao centro ali do pátio, no meio de todos os outros estudantes, e eles eram massacrados ali. Os alunos eram incentivados pelo Aristarco a xingar esses alunos que tiraram nota baixa.
Então imagina o constrangimento, um colégio inteiro xingando de burros aqueles alunos que tiraram nota baixa, né, nota vermelha. Esse era o dia a dia do colégio. Então veja que a situação realmente era complicada. Bom, só estou dando aqui alguns exemplos. O colégio, a história, ela vai terminar com o Ateneu pegando fogo, um incêndio. Foi um aluno do colégio, né, que pôs fogo no colégio. A história termina dessa maneira: um incêndio, o colégio pegando fogo, tá? Obviamente que a gente imagina aí esse incêndio, né, como se fosse um desejo íntimo de Sérgio, né, que odiou esse colégio, tá bom? E com motivos, tá? Pois bem, na sua apostila tem ali alguns exercícios para você fazer sobre aqui o Ateneu. Agora, tome cuidado, principalmente no primeiro exercício, porque existe aquele tom irônico. Você se lembra, né, quando a gente estudou lá o Machado de Assis, um tom de ironia, quando o narrador está falando uma coisa, mas na verdade o que ele quer dizer é o oposto daquilo, né? Então é isso, pessoal. Vamos lá aos exercícios.